a sequência, aquilo que temos visto já há alguns domingos atrás. E hoje nós vamos nos ater à perícope que começa a partir do verso 25 e fechamos então o capítulo 9 até o verso 33. Vamos antes, como é de costume, recapitularmos alguns pontos aqui do capítulo 9 para que nós possamos contextualizar aquilo que nós vamos ver nessa perícope e não cair aqui de paraquedas, né? Em Romanos capítulo 9, o reverendo Ricardo ele iniciou o capítulo apresentando a grande dor no coração que o apóstolo Paulo, grande tristeza e incessante dor no coração, que é o termo, a expressão que ele utiliza, para demonstrar a rejeição do povo de Israel. Para demonstrar como ele sentia dor e sentia grande tristeza porque os seus compatriotas de Israel haviam negado Cristo, o Messias prometido primeiro para eles. Nós vimos ali então, na aplicação do pastor, do reverendo Ricardo, que nós devemos sentir, ter afeição por aqueles que não estão na fé, por aqueles que por algum motivo ainda estão negando o senhorio de Cristo, ainda não estão reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Nós não devemos nos posicionar na pregação do Evangelho sem a afeição, mas na verdade devemos levar as boas novas sentindo dor no coração por aqueles que ainda estão negando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos também aqui no Romanos capítulo 9, o grande tema, né, que é levantado hoje em dia, que é sobre a eleição incondicional. Nós vimos que Deus deixa bem claro aqui que é Ele que elege os seus eleitos. É Ele que escolhe os seus eleitos. É Ele que escolhe a quem Ele quer salvar. E nós vimos nesse contexto aqui que há uma deturpação quando há um anúncio da doutrina da eleição incondicional, ou seja, uma eleição que não é pautada nas obras dos homens. Nós vimos que muitas vezes há uma deturpação, uma deficiência na hora de transmitir a doutrina, de tal ponto que nós podemos concluir que Deus é injusto, que Ele manda pessoas para o inferno e Ele elege uns para a salvação. Mas nós vimos que o apóstolo Paulo deixa bem claro os exemplos que ele cita aqui de eleição: Isaac e Ismael, Isaac e Ismael filhos de Abraão, Isaac filho da promessa e Ismael rejeitado da promessa. Nós vimos também filhos de Isaac, Jacó e Esaú, os dois gêmeos, quando ainda no ventre da mãe, um havia já sido eleito para a salvação e outro não. E o apóstolo Paulo respondeu no capítulo 9 que isso não é injustiça da parte de Deus. Nós não vamos nos ater porque já houve a exposição desses versos, mas lembrando que nosso Deus não é injusto. Atribuir injustiça a Deus é atribuir pecado a Deus, porque injustiça é pecado, é transgressão da lei, e a lei é a norma da justiça. Então nós vimos que, na verdade, o que Esaú recebeu foi justiça. Por que foi justiça? Porque havia pecado nele. O pecado original que ele herdou de Adão e os seus próprios pecados. Nós vimos hoje pela manhã na EBD que Esaú largou, abandonou, rejeitou a bênção da primogenitura por causa de um prato de comida. E ele foi profano, a Escritura fala que ele foi profano por conta disso. Então, Esaú recebeu justiça, Jacó recebeu misericórdia. Ninguém recebeu injustiça. Ambos receberam a justiça que era de Cristo, por meio da misericórdia, e outra justiça merecida, que era a condenação pelos seus pecados. Tá? Então, Deus, em nenhuma parte das Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, podemos concluir, numa análise contextualizada, que o Senhor lança ao inferno pessoas sem pecados. Certo? Todas as condenações, todos os anúncios ao inferno são de pessoas pós-queda de Adão. Mundo caído, mundo com pecado já. Então, isso nós focamos nisso na exposição dos versos que vimos sobre a eleição incondicional e vimos também sobre a soberania de Deus. Dentro desse contexto da eleição, o apóstolo Paulo falou sobre a soberania de Deus. Quem somos nós, os homens, para questionar o olheiro? Quem são os vasos de barro para questionar aquele que nos criou, por que nos fez assim ou nos fez de outra maneira? O apóstolo então ressalta que a soberania de Deus é absoluta. Ele é Deus. Ele é o onipotente. Se nós estamos respirando é porque existe um Deus que sustenta todas as coisas. Se existe oxigênio entrando e saindo dos nossos pulmões, é porque existe um Deus que não somente mantém o nosso organismo vivo, o nosso coração pulsando, os nossos
pulmões sendo comprimidos e descomprimidos, como também é o Deus que mantém o oxigênio no nosso planeta. E mantém os cosmos sustentados no meio do nada. Esse é o nosso Deus. Todos os dias, quando acordamos, estamos debaixo da sua misericórdia. É por isso que os ímpios são ainda mais indesculpáveis, porque toda a criação revela um Deus misericordioso, um Deus que nós vimos benevolente. E mesmo assim, os homens negam o Deus verdadeiro e continuam em rebelião contra esse Deus. E no final da perícope, no verso 22, vamos ler do 22 até o 24, o apóstolo Paulo, então, conclui, nessa perícope da semana passada, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E o apóstolo Paulo aqui, ele deixa uma linha para nós desenvolvermos hoje, que é a linha sobre a salvação, a justificação não restrita somente aos judeus. Nós temos visto isso durante toda a epístola de Romanos. Então ele trouxe exemplos de israelitas. Ele trouxe exemplos de filhos de Abraão e filhos de Isaac. Mas o apóstolo Paulo ele estende falando que, por mais que a citação da eleição seja de israelitas, a grande premissa que ele está assumindo aqui é que existem israelitas étnicos que não são verdadeiros israelitas, que são aqueles que não foram eleitos para a salvação. Por mais que de sangue sejam filhos de Abraão, mas não são filhos da promessa. Agora ele vai estender mais ainda, afirmando que por conta disso, porque não basta ser, não é necessário ser filho de sangue, mas sem filho da promessa, ele vai agora citar os profetas que já anunciavam que a salvação de Deus não seria restrito para sempre a Israel, mas que haveria uma expansão para outras nações. Nós vamos ver cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas nele. Então nós vamos desenvolver que não é possível essa promessa ser cumprida se ficasse restrito a Israel. Certo? Então vamos ler a perícope de hoje, a partir do verso 25. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu de fé, e sim como de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Até aqui, irmãos, vamos, pela graça do Senhor, desenvolver aqui os versos para que possamos nos aprofundar e que o Espírito venha aplicar as suas verdades em nossos corações para que possamos viver as boas obras para o nosso Senhor. Então, vimos aqui na introdução que o verso 24 é uma deixa para os argumentos que o apóstolo Paulo vai agora iniciar sobre a expansão da eleição incondicional, não somente a Israel, povo de Deus até então, mas também para outras nações. E aqui nós começamos a ver que os gentios, então, ou seja, as nações que não faziam parte do povo de Deus, passam a ser chamados por Deus. Vimos então também no capítulo 9, aqui foi anunciado na introdução, que o verdadeiro israelita não é o da carne, e sim aquele que é o filho da promessa. Essa é a grande premissa que o apóstolo Paulo está demonstrando quando ele desenvolve sobre a eleição incondicional. Para provar isso, nós vimos que ele citou os filhos de Abraão e os filhos de Isaac.
Portanto, o verdadeiro Filho de Deus é aquele que Deus elegeu de forma incondicional, não baseado nas obras dos homens. Ou seja, aquele que Deus, nós vimos lá em Romanos capítulo 8, que Deus predestinou, que Deus chamou, que Deus justificou e que Deus glorificou. Esses são os verdadeiros israelitas, que não são os étnicos. E a justificação nós vimos que é por meio da fé, que é um presente de Deus e não das obras de homens. Nós vimos isso lá em Efésios capítulo 2, que deixa claro que a fé, que todos nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não é obra, fruto do homem, mas sim dom de Deus. Presente de Deus para os homens, para aqueles que creem. Assim nós vimos que existia ali o verdadeiro israelita e o falso israelita, dentro da nação de Israel. Em Gênesis capítulo 12, 1, conforme eu falei aqui na introdução, Deus disse assim a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos aqui, então, antes que houvesse povo de Israel, Abraão era um pagão. Lembremos aqui a vida de Abraão. Abrão ainda, né? A sua família era artesãos de ídolos. O pai de Abraão fazia ídolos para adorar. E Deus chama Abraão e faz um pacto com ele. E promete, como nós vimos aqui em Gênesis capítulo 12, que dele seria feita uma grande nação, que é o povo de Israel. Então veja, antes mesmo do povo ser formado, antes mesmo de haver judeus, o Senhor já havia prometido que haveria uma expansão para outras nações serem alcançadas, não somente aquela que ele estava formando ali, que seria o que nós conhecemos como Israel, como judeus ou como hebreus. Então nós já vemos ali, antes da formação deles, essa promessa de outras nações sendo alcançadas. E nós temos no decorrer do Antigo Testamento ali histórias e mais histórias, relatos e mais relatos da lei, dos profetas, demonstrando a vida desse povo chamado Israel. Nós temos ali que Israel foi um povo que foi separado por Deus, um povo que tinha leis próprias, a lei moral que foi entregue diretamente a eles, tinha a lei cerimonial, ou seja, a lei de como deveria sacrificar e fazer os ritos cerimoniais por conta dos seus pecados, ordenados por Deus, e tinha também a lei civil, como eles deveriam agir um para com o outro em relação a escravos, em relação a mercado, em relação a contratos. Nós tínhamos então um povo teocrático, havia o Deus verdadeiro governava aquele povo por meio das suas leis e por meio dos profetas que anunciavam ali os oráculos de Deus. Nós temos então que esse povo ele era separado, mas ele não existia somente Israel. Na antiguidade existiam diversas nações fora de Israel, que nós chamamos de gentios ou pagãos, que adoravam a diversos deuses. Nós temos o Egito, nós temos Roma, nós temos a Grécia e diversas outras nações, Babilônia, diversas nações que adoravam a outros deuses, falsos deuses. E nós temos então relatos de como Deus tratou Israel como um povo especial, como um povo separado. E nós temos como, por meio das leis cerimoniais, como o próprio Deus e as suas ordenanças colocou um muro de separação. Nós vimos isso lá em Efésios, quando fomos expostos a Efésios capítulo 2. Nós vamos ler logo mais. O Senhor, nosso Deus, colocou um muro de inimizade entre Israel e entre outras nações pagãs. Israel não deveria agir como outras nações agiam, porque eles deveriam demonstrar e anunciar por meio da sua própria civilidade ali, que eles faziam parte e serviam não a ídolos, mas ao Deus verdadeiro, ao Deus único e verdadeiro. Então, tudo que nós vemos ali, a libertação do povo do Egito, a forma como Deus tratou especialmente com Israel, tudo aquilo ali apontava para uma coisa que era ainda restrita a um povo, mas que haveria de progredir e se expandir para outras nações.
O alcance dos gentios, irmãos, isso aqui vai ficar bem claro, nunca foi o plano B de Deus. Às vezes a gente pode questionar achando que nós, gentios, fomos alcançados por causa da rejeição de Israel. Isso ocorre, realmente Israel rejeita o Cristo e Deus rejeita Israel. Mas a causa da nossa salvação não está na rejeição de Israel. Nós estamos vendo aqui que antes que houvesse judeus, Deus já prometeu, já havia prometido que alcançariam todas as famílias da terra. E não somente alcançariam, elas seriam benditas. Elas seriam benditas. Isso se cumpre com o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa grande diferença de Israel e gentios. Lá em Efésios capítulo 2, vamos abrir rapidamente, deixa ainda em Romanos 9, abre também em Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo também vai demonstrar a gravidade e a profundidade que havia entre a separação, a distinção dos povos. E como isso é grande quando esse muro cai. Como nós glorificamos a Deus por isso. E é sempre, quando penso em Israel, penso em gentios, nós sempre devemos lembrar que nós não somos israelitas. Se nós hoje fomos alcançados por Cristo, é porque a promessa feita a Abraão, de todas as famílias que estão aqui presentes, que servem a Cristo serem alcançadas e benditas, é porque isso Deus prometeu a Abraão. E nós vimos há 2 domingos atrás que aquilo que Deus prometeu, Ele certamente cumprirá. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa e volte atrás. Então, aquilo que nós hoje, em 2024, século 21, gentios de origem, de natureza, gentios, não parte do povo de Deus, somos chamados de filhos da promessa, somos chamados de filhos de Abraão por meio da fé, como nós vimos aqui em Romanos, que nós somos filhos de Abraão por meio da fé, isso tudo nós devemos agradecer e louvar o Senhor nosso Deus. Porque se não fosse isso, nós estaríamos alheios a Cristo. Estaríamos servindo a outros ídolos, como era próprio aqui da América. Servindo ao sol, servindo à chuva, servindo à terra, e não servindo ao Deus vivo e verdadeiro. E é isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2. E no verso 11 ele vai colocar: portanto, irmão, lembrai-vos. Quem lembrai-vos? Os gentios. Outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo. Cristo é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, de judeus e de gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação, o muro da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Nós vimos então que esse muro foi o nosso Deus que colocou. E o mesmo Deus que colocou, Ele derrubou em Cristo Jesus. E de 2 povos Ele fez um só. Um povo só. O verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel, aqueles filhos da promessa, são feitos de judeus que confessaram o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e de gentios também. Esse é o verdadeiro povo de Deus, que é o tema da mensagem de hoje. O verdadeiro povo de Deus. Não são os israelitas étnicos, mas os filhos da promessa, os espirituais, aqueles que não são somente circuncisos na carne, mais importante ainda, circuncisos no coração. Essa é a circuncisão que o nosso Senhor quer. A circuncisão no coração e não na carne. Isso nos deve fazer glorificar o nosso Deus e colocar o pé atrás para alguns grupos religiosos que tentam nos arrebatar a ritos do Antigo Testamento. As igrejas chamadas igrejas judaizantes, que pegam elementos ali de Israel, do judaísmo, e introduzem na igreja de Cristo como se isso fossem elementos para agradar ainda mais ao nosso Senhor. E nós temos visto, o apóstolo Paulo tem dito isso em Romanos, nós vimos também em Efésios, que isso não tem serventia nenhuma. O nosso Deus ele está preocupado com o nosso coração. A grande obra da salvação é interna, não é externa. Aquilo que nós vemos, que podemos ver, decorre antes daquilo que o Senhor fez nos nossos corações.
Decorre antes daquela cirurgia que nós chamamos a grande cirurgia espiritual, que o nosso Deus tirou aquele nosso coração de pedra, rebelde, e colocou um coração de carne, um coração agora submisso à palavra dele. Um só povo, um verdadeiro Israel, feito de gentios e feitos de judeus. Esse é o verdadeiro Israel. Aqueles que professam o Senhor Jesus Cristo, que colocam a sua fé no Messias, o Messias que foi prometido, que foi revelado, Deus encarnado. Somente os homens que põem a fé em Cristo para a sua justificação é que fazem parte do verdadeiro Israel de Deus. É que fazem parte do povo de Deus. Que, novamente, é um só. É um só. Deus não tem dois povos. Deus não tem Israel e tem nós. Ele tem somente um povo. Somente aqueles que confessam em Jesus Cristo. Estejam eles em Israel, sendo judeus etnicamente, sejam gentios, como nós. Somente um povo. Somente um povo. E nós seguimos então com uma advertência que o apóstolo Paulo agora entra no verso 27 a 29, uma advertência que ele faz aqui a Israel. Israel etnicamente considerado, tá? Israel etnicamente considerado, não o Israel espiritual. Mas relativamente a Israel, clama o profeta Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Veja, o profeta Isaías está citando a promessa que Deus fez a Abraão. Que promessa? De que a descendência de Abraão seria como a areia do mar. Ou seja, impossível de contar. De tão numeroso que é. Mas veja, o mesmo Deus que prometeu a Abraão uma descendência numerosa, etnicamente falando também, é o Deus que fala que, na verdade, apesar do grande número de israelitas, da nação de Israel, somente um remanescente seria salvo. Somente um pequeno grupo seria salvo. E o profeta Isaías, no verso 19, ainda fala que se Deus não tivesse deixado descendência, e aqui a descendência verdadeira, o verdadeiro Israel, não somente o étnico, se ele não tivesse deixado essa descendência da semente santa, Israel teria feito a mesma coisa que Sodoma e Gomorra, e não somente feito, mas tendo o mesmo fim de Sodoma e Gomorra, que é a destruição. E quando nós entendemos que nós fazemos parte do povo de Deus, e nós temos traçado esse paralelo, que assim como existiu ali o Israel, que Paulo está trabalhando aqui, o Israel etnicamente considerado, que é dentro do povo de Israel existe o verdadeiro israelita e o falso israelita, nós temos traçado que dentro da igreja visível existe o verdadeiro cristão e o falso cristão. Nós vimos isso um pouco pela manhã na exposição da EBD sobre o primeiro mandamento. E nós comentamos sobre isso, sobre numerosas pessoas que podem estar aqui entre nós, pessoas que podem pregar, que podem estar de frente da EBD, mas não ter um coração em Cristo. E aqui fica uma grande advertência para nós como igreja. Assim como Isaías, o profeta Isaías, fez a advertência a Israel, o nosso Deus também tem nos advertido. Todos nós que estamos aqui, porque ainda há tempo de arrependimento. Há tempo de arrependimento. Pode existir dentre nós, só o nosso Deus sabe, pessoas que estão todo domingo ouvindo o Evangelho. Estão todo domingo apegados nos seus ritos religiosos semanais. Mas o seu coração pode estar longe de Cristo. E a autoanálise que nós podemos fazer, cada um faça a sua, é como nós agimos durante a nossa semana. Se nós agimos como filhos de Deus, discernindo, ou se nós agimos como filhos da ira. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos, mas muitos de nós podemos estar vestindo uma capa da religiosidade, sentados aqui com um rosto bom, um rosto feliz, um rosto que está aceitando a mensagem, mas a mensagem está longe
coração está longe. É uma mensagem que alcança a periferia do nosso ser, os ouvidos, mas não desce para o coração. É uma mensagem que não tem eficácia nenhuma. É uma mensagem que nós estamos aqui, vamos para casa e logo depois agimos como se nada tivesse acontecido ou se não tivéssemos ouvido nada. E o mais triste disso tudo é porque nós, como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, que ele vai falar sobre se nós não cremos que o Cristo ressuscitou, comamos e bebamos, porque logo morreremos e tudo acabará. Ou seja, aqueles que não creem se Cristo realmente não ressuscitou, ou seja, aqueles que não creem em Jesus Cristo, na sua ressurreição, estão perdendo tempo. Se nós não cremos no Senhor Jesus Cristo, crer no real Senhor Jesus Cristo, como nós podemos crer se nós não vivemos de acordo com aquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou? Cristo falou que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Isso é um bom norte para nós. Como tem sido a nossa vida diária? Será que é uma vida que se constrange e se entristece pelos pecados cometidos, pela quebra dos mandamentos? Porque cobiçou o que não deveria cobiçar? Porque desonrou pai e mãe? Porque teve ídolos no seu coração? Porque nós temos toda semana ídolos no nosso coração, nós temos visto isso no primeiro mandamento, na EBD, como nós quebramos constantemente esse mandamento. E a forma como nós organizamos a nossa semana demonstra que Deus acaba não sendo a prioridade, sim ídolos. O que são ídolos? Coisas criadas, tomando o lugar do Criador. Tudo isso demonstra como nós temos agido. Que seja um momento para que nós possamos receber da parte de Deus essa advertência e mudarmos. Porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu com muitos irmãos que estão aqui, que estavam na igreja, mas não levavam a Deus a sério. Nós pedimos também que aqueles que estão de pé, cuidado para que não caia. Atenção, irmãos, essa é a advertência. Em Mateus capítulo 7, verso 13, o próprio Cristo vai dizer que entrai pela porta estreita. Mateus 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ainda no Mateus capítulo 7, verso 21, Cristo vai falar também, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, no dia do juízo, no dia onde os segredos dos homens serão revelados diante de Deus, nós vimos isso. Todos nós temos segredos. E muitos desses segredos são norteados de grandes pecados. E aqueles que não colocaram a sua fé em Cristo, que não confessaram esse pecado, não obtiveram perdão na cruz de Cristo, os seus pecados, os seus segredos serão expostos no dia do tribunal de Deus. Todos serão envergonhados diante de Deus. Ficarão emudecidos diante de Deus. Porque não poderão argumentar, porque os seus pecados estarão expostos para todos verem. Aquilo que muitas vezes está somente nos nossos pensamentos, que nem as nossas esposas sabem, nem os maridos sabem, nem os pais sabem, nem o pastor sabe, nem o psicólogo sabe. Mas Deus perscruta e Ele trará isso à tona no dia do juízo. E Cristo fala que muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, Cristo dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E essas pessoas que clamaram Senhor, Senhor, estavam nas igrejas. Não eram aparentemente ímpios. Eles pregavam, eles expulsavam demônios. O nome Senhor, Senhor estava na boca deles.
profetizavam, eles pregavam, eles anunciavam o Evangelho. E o Senhor fala que nunca os conheceu. Porque eles praticavam a iniquidade, aquilo que não estava exposto aos homens. Em Apocalipse capítulo 3, verso 15, aqui é um outro ponto também que podemos aplicar. Porque, da mesma forma como nós podemos viver uma vida cheia de iniquidade, e uma iniquidade mais expressa, digo, nós vivemos uma aparência de piedade aqui, mas os nossos pensamentos e a nossa prática está longe dos mandamentos do Senhor, isso é mais expresso. Mas o Senhor Jesus Cristo não fala que é somente difícil para eles, mas também que nós vamos ver aqui, é impossível aqueles que são mornos. Cristo fala que os mornos não entrarão no reino de Deus. Os que são os mornos são aqueles que não têm vigor. São aqueles que são nem quente, nem frio. São totalmente apáticos à palavra de Deus. Eles estão ouvindo sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles estão sendo expostos a diversos momentos sobre a palavra de Deus, e eles não sentem nenhum tipo de aquecimento no seu coração quando ouvem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles dizem amém, eles estão sentados aqui todo domingo ouvindo, eles estão concordando com a cabeça, mas a sua vida é morna. É isso que o Senhor fala em Apocalipse, capítulo 3, verso 15. Conheço as tuas obras. Ele está falando para a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor está chamou a igreja de Laodiceia, e nós somos chamados constantemente por Cristo a não vivermos uma fé morna. Isso é muito fácil de acontecer, irmãos. É muito fácil nós entrarmos na rotina da religiosidade. Entrarmos na rotina de domingo em domingo, cumprirmos aquele compromisso de 9 horas a 8 horas da manhã, quem faz parte do catecumenato. 8 horas da manhã, 9, 7 da noite. O próximo domingo, 8 horas, 9 e 7 da noite. Isso entra no rito, numa religiosidade, onde nós não compreendemos mais o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. Onde nós não compreendemos mais o porquê saímos das nossas casas e estamos aqui hoje. Nós não saímos de casa, quando estamos nesse processo, pensando em adorar e louvar o Deus vivo e verdadeiro, mas nós pensamos em tem compromisso na igreja, 7 horas da noite. Isso é comum. Tem compromisso na igreja, 9 horas da manhã. Esquecemos que o nosso compromisso é com Deus. A igreja local onde nós estamos, nosso compromisso não é com a igreja local. Nosso compromisso decorre com Deus, que alcança a igreja local e experimenta isso. Mas se nós saímos de casa e estamos aqui hoje, cada um de nós, é porque viemos adorar o Deus vivo e o Deus verdadeiro. E se nós viemos aqui adorar o Deus vivo e o Deus verdadeiro, que nós professamos com a nossa boca, quando nós também professamos com o nosso coração que servimos a esse Deus vivo e verdadeiro, não cabe ser morno. Não é possível viver uma vida morna. Porque toda a palavra de Deus fala que o nosso Deus que alcança a nossa mente, alcança o nosso coração. E o Deus que alcança o nosso coração é o Espírito Santo que faz morada dentro de nós. E se o Espírito Santo, por meio também de que todas as coisas que nós vemos foram criadas, o mesmo Espírito que nós vimos lá aqui em Romanos, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo depois de 3 dias, é o mesmo Espírito que está vivificando o nosso corpo mortal. Como podemos, os verdadeiros filhos de Deus, ser morno?
E aqui é uma advertência, porque Cristo fala que ele adverte a quem ele ama. Ou seja, ele está chamando ao arrependimento. Ele não está entrando na questão que aquele povo de Laodiceia é eleito ou não é eleito. Ele não entra nisso. Ele está falando, vocês são mornos. Arrependa-te. E essa é a advertência que Cristo faz para nós. Essa é a advertência que nós estávamos conversando pela manhã, que devemos orar ao Senhor, pedir que Ele vivifique ainda mais e aqueça os corações de igrejas reformadas, de igrejas que se apegaram ao tradicionalismo e experimentam uma frieza no culto a Deus. Nós não estamos falando que ser aquecido por Deus é fazer malabarismo aqui na frente, é gritar aqui na frente, é rodar aqui na frente. Mas ser um coração aquecido e cheio do Espírito Santo é um coração que louva a Deus quando ouve a palavra. É um coração que se alegra no seu interior quando canta palavras a Deus, quando ora ao Senhor. Quando durante a semana relembra aquilo que foi visto de manhã na EBD e aquilo que foi visto à noite. Que canta louvores que foram cantados na liturgia. Veja, é um coração que está em Deus. Não está no rito de que domingo fecha uma porta e essa porta vai se abrir só no domingo que vem. Essa é a advertência para nós hoje, como igreja. E caminhando para o final, irmãos, Paulo vai entrar novamente e reforçar aquilo que nós já vimos, que a justificação, ou seja, o ato de ser declarado justo por Deus, só ocorre por meio da fé em Cristo. Em verso 30, o apóstolo vai dizer: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé. Israel, aqui Israel como nação, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, também aqui é o profeta Isaías que está citando: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê, nela será confundido. Veja, irmãos, se não ficou claro até aqui, agora é a oportunidade da clareza. Os gentios, nós vimos quem são os gentios, que não faziam parte de Israel. Os gentios alcançaram a justificação. Nós vimos que a justificação é o ato judicial de Deus. Deus olha para o injusto, que não tem justiça nenhuma, não pode ter justiça diante de Deus para ser salvo, e Deus fala: você é justo. Por quê? Porque você tem fé em Cristo. E essa fé não decorre da pessoa. Nós vimos em Efésios capítulo 2 que Deus deu a fé a ele, para que ele pudesse crer em Cristo. Os gentios experimentaram isso sem querer, sem buscar. O que confirma o que o apóstolo Paulo falou, que não é de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus exercer a sua misericórdia. Paulo só está enfatizando aquilo que ele já tem trabalhado. A justificação, todos os homens só podem ser justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Nós temos visto que essa é a grande ênfase de Romanos. E, infelizmente, nós temos falado também que muito entre nós, por mais que possam concordar com essa doutrina, vivem baseado em obras. Buscam méritos próprios. Buscam justiça própria. E vimos que essa doutrina é uma doutrina que humilha o homem. Por isso que é uma doutrina difícil de aceitar. Tira qualquer espaço de mérito humano. Destrói o orgulho do homem. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando nós pensamos em pessoas orgulhosas, nós vamos logo para quem? Os fariseus, os saduceus. Cristo anunciando, chamando eles ao arrependimento, apontando o pecado deles. Cristo, a justiça encarnada, a verdadeira justiça, o Messias prometido, e eles se apegaram à sua própria justiça. Eles se apegaram aos seus ritos.
Nós vimos lá no Sermão do Monte pela manhã que o Senhor veio trazer a verdadeira interpretação da lei, porque já havia sido deturpado pelos fariseus e saduceus, pelos antigos. A justiça só pode ser obtida por meio da fé em Cristo. E ele vai falar que Israel não buscou a justiça que decorre da fé. Os israelitas, etnicamente falando, que não são o verdadeiro Israel, eles buscaram a salvação por meio das obras da lei. Eles buscaram a justiça da lei, mas a justiça da lei aponta que a justiça do homem não consegue preencher um requisito. A justiça da lei, que é exigida na lei, que justiça é essa? Perfeição diante de Deus, não pode ser obtida por homem algum, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Judeus e gentios pecaram. Essa é a realidade que nós temos visto desde Romanos capítulo 1. Todos os homens pós-Adão nascem em queda. Todos os homens após Adão nascem em pecado. E como o salmista fala, não somente nascem, eles são concebidos em pecado. Antes do nascimento já há pecado. É isso que está lá em Salmo 51. E a lei, nós vimos que a lei tem um propósito de denunciar o pecado que está dentro de nós. Porque quando nós vamos para a lei, será que existe alguém presente aqui que fala, pode afirmar que cumpre perfeitamente a lei de Deus? Se nós afirmarmos que cumprimos do primeiro ao 10º mandamento de Deus, a lei moral, o decálogo, se nós afirmamos que podemos cumprir, nós devemos estar com algum problema e alguma desconexão com a realidade. Porque não é possível. A nossa semana aponta que nós quebramos todos os mandamentos, todos os dias. Quando nós não matamos uma pessoa, nós não somos homicidas, segundo a lei dos homens, nós odiamos. E isso Cristo fala que é matar o seu irmão. Quebramos o 6º mandamento. Quando cobiçamos a mulher do próximo, quebramos o 7º mandamento. Quando cobiçamos qualquer coisa que não seja nossa, quebramos o 10º mandamento. Quando mentimos e ainda pioramos a situação porque falamos que nós proferimos uma mentirinha santa, aquela mentirinha santa. Então, o Senhor não faz distinção de mentirinha santa. Isso não existe na Bíblia. É quebra do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho, retidão nas nossas palavras. Foi lido aqui na liturgia, nos Salmos, aquilo que a nossa boca professa, que seja um louvor agradável a Deus também. Quando desonramos nossos pais, quebramos o 5º. Quando os pais provocam a ira os filhos, quebram o 5º também. Quando nós tomamos o nome de Deus em vão, quebramos o 3º mandamento. Quando nós fazemos pouco caso com o culto ao Senhor, quando nós tanto faz, tanto fez, não faz diferença estar ou não estar no culto solene ao Deus vivo e verdadeiro, no santo dia que Ele separou para isso, nós quebramos o 4º mandamento. Então a lei tem demonstrado que nós somos pecadores. E a justiça obtida por meio da lei, nós já fracassamos. Todos nós fracassamos e temos fracassado todos os dias. Quando nós entendemos a nossa realidade diante da lei, a lei da justiça que Paulo fala aqui, que é a perfeição, mais ainda nós louvamos e glorificamos a Cristo. Porque os nossos méritos e as nossas obras são reduzidas a nada. E nós agradecemos a Cristo, porque Ele se fez perfeição em nosso lugar. Ele se fez maldito por nós no madeiro, porque éramos para nós, transgressores, estarmos lá. Era para nós, transgressores, que estamos vivos e respirando aqui ainda, quando nós fizéssemos nosso último respiro, sofrer a ira de Deus, porque era justiça merecida. A justiça de Esaú, que ele recebeu, foi merecida, e a justiça que nós merecemos é a condenação. Mas em lugar de justiça merecida, nós recebemos justiça imerecida. Ao lugar da justiça que nós merecíamos, a nossa, nós recebemos a justiça de Cristo. É isso que é a justificação pela fé. Quando Deus olha para nós,
não vê justiça própria, ele vê a justiça do Filho unigênito dele. E por isso ele nos declara justos. Essa é a grande ênfase. Se nós concluirmos Romanos, toda a epístola de Romanos, e não entendermos que as nossas obras não servem para nada diante de Deus, se nós não entendermos que a salvação é somente pela graça, é somente pela fé em Cristo Jesus, e isso de forma imerecida, toda a exposição de Romanos aqui foi em vão. O apóstolo Paulo tem feito de forma maestral, inspirada pelo Espírito Santo, usando diversos argumentos, trazendo contexto histórico, trazendo evidências aos nossos olhos, que nós podemos ver na criação, para demonstrar que todos os homens pecaram diante de Deus, padecem da glória de Deus e que somente podem obter o reino dos céus, somente podem obter a justificação crendo em Cristo e confiando que Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Não somente o que nós praticamos, mas aquele que nós iremos praticar ainda até a nossa glorificação. Se existe dentro de nós, entre nós, alguém ainda aqui com algum tipo de orgulho, que o Espírito Santo agora venha reduzir o nosso orgulho a nada. Venha nos humilhar diante da cruz de Cristo. Porque nós não temos nada. Muitas vezes nós saímos e queremos ouvir coisas boas que amaciam o nosso ego, o nosso orgulho. É bom. Mas o que adianta nós sairmos daqui amaciados e perdermos a vida eterna? O que adianta fazermos parte de igreja que amaciam o nosso ego, onde a palavra não faz isso, se no fim nós não estamos glorificando Deus vivo verdadeiro? Nós mesmos receberemos a justiça no nosso corpo. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo falou isso, é como uma espada de 2 gumes. Ela corta, ela penetra até o âmago do nosso ser. Nós sentimos aquela dor desse corte. Mas isso é bom. Isso nos aproxima do nosso Deus. E Ele faz isso, como nós vimos em Apocalipse, porque Ele nos ama. É por isso que Ele nos adverte. Porque ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo para se arrepender das nossas obras mais. E o Senhor tem nos chamado a isso. A justificação, irmãos, é somente pela fé. Israel não entendeu isso. Eles tinham os oráculos de Deus, eles tinham os profetas. Deus andava com eles, viu sinais e maravilhas. Eles estavam sacrificando diariamente a Deus e não entenderam o sacrifício de Cristo. Não entenderam que aqueles animais que morriam todos os dias apontavam para um Cristo que haveria, o nosso Cordeiro Pascual. Nós vemos o relato de Cristo e vamos ao Antigo Testamento e vemos que o Messias prometido no Antigo Testamento cumpre-se em Cristo. Ele cumpre todos os requisitos. Eles viram isso. Os sacerdotes viram isso. Poucos se arrependeram, muitos não se arrependeram. E até hoje, Israel, etnicamente falando, continuam negando o Cristo. Mais de 2000 anos passaram. Eles continuam negando a Cristo como Messias. Estão até hoje aguardando um Salvador. E por que eles foram rejeitados? Porque a justificação deles não decorreu da fé. Decorreu de obras. E por obras ninguém pode ser justificado diante de Deus. E aqui o apóstolo Paulo fala que em Israel foi colocada uma pedra. E aqui é muito interessante. Porque lá em Efésios capítulo 2 também vai falar de pedra. Aqueles versos que nós lemos, se nós continuarmos todo o capítulo 2 de Efésios, nós vamos ver que lá é citada uma pedra. A pedra angular. Em Sião, Deus colocou uma pedra e aqueles falsos israelitas tropeçaram. E a ideia, pedra de tropeço, é a ideia de tropeçar e cair, irmãos. E cair aqui é cair para a condenação. Eles tropeçaram, e essa pedra é Cristo. Eles tropeçaram em Cristo. Cristo que veio para ser a salvação deles, na verdade se tornou para os falsos israelitas uma pedra de tropeço, porque eles estavam vivendo uma vida muito bem.
Até Cristo vir, ele estava vivendo uma vida muito bem, cheio de pompas, visto como um homem justo diante de toda a sociedade judaica, homens com grandes posições, homem que manipulavam o povo, exerciam influência e poder diante do povo. E o que Cristo faz? Cristo aponta o dedo na cara deles, chama eles de sepulcros caiados, porque são belos e adornados por fora, mas por dentro é morte, é podridão, raça de víboras. A alta classe do judaísmo, ouvindo do Nazareno, nós vimos que Nazaré era a periferia, digamos assim, em Israel. Alguém da periferia apontando o dedo na cara de grandes autoridades do povo de Deus, de Israel. E eles tropeçaram em Cristo e tropeçaram para a perdição. Mas o apóstolo Paulo fala que aquilo que foi tropeço e rocha de escândalo para eles, ele vai falar que nós devemos crer nessa pedra. Porque aqueles que creem não serão confundidos. A mesma pedra que é tropeço para os não salvos é pedra angular para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo. O que é a pedra angular? É a pedra principal, onde todo fundamento é colocado acima. Toda edificação está sobre a pedra angular. Pedra angular, Cristo, fundamento dos apóstolos, a doutrina apostólica. E toda a igreja, na sua progressão, vem edificando a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, nessa noite, ter nosso Cristo como pedra angular. Se alguém está aqui entre nós, confia nos seus méritos para ser salvo, se não se arrepender, Cristo será para você pedra de tropeço. E você tropeçará, e no grande dia do juízo ele vai falar que não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não há espaço para mérito humano. Não há espaço para mérito humano. Graças a Deus por isso. Porque se dependesse dos nossos méritos, estávamos perdidos. Para fecharmos, irmãos, vamos abrir agora em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também vai falar em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Verso 18. 1 Coríntios 1, a partir do verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação? Porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse é o Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho. Israel buscou a justiça da lei sem Cristo. Eles buscavam sinais, eles queriam poder. E o que eles receberam? O Cristo crucificado. Essa é a pregação do Evangelho. Os gentios, os gregos, da filosofia grega, queriam o quê? Sabedoria. Queriam articulações filosóficas. O que eles viram? O verbo encarnar.
Deus sofredor. Isso é loucura. Isso é escândalo. Não é de quem quer, nem de quem corre. Mais de 2000 anos, 2 milênios se passaram e ainda assim a pregação do Evangelho de Cristo continua sendo escândalo. Continua sendo difícil de engolir. Que nós possamos hoje, irmãos, pedir ao nosso Senhor, ao nosso Deus, que Ele, aqueles que estão entre nós não sabemos, que não confessam o Senhor Jesus Cristo ainda, a salvação está disponível única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Fora dele não há caminho para a salvação. Não por meio da lei, não por qualquer outra religião. Isso é anticultural, né? Ouvir. Mas a fé é exclusivamente por meio de Cristo. É exclusivamente. Exclui aqueles que estão fora. Não existe caminho, não existe religião alternativa a isso. Somente aqueles que põem a fé em Cristo Jesus podem ser salvos. E nós, que confessamos o nosso Senhor Jesus Cristo, se por algum motivo estamos vivendo uma frieza espiritual, porque infelizmente muitas vezes nos encontramos assim, frios, a leitura da palavra não aquece mais os nossos corações, o cultuar a Deus não tem muito significado mais. Se nós nos encontramos assim, também há momento de arrependimento em Cristo. O Evangelho de Cristo, irmãos, não é somente para os ímpios, é para nós. Todos nós devemos retornar ao Evangelho todos os dias. É uma vida de arrependimento, é uma vida de confiança na cruz de Cristo todos os dias. Então, aqueles que professam Cristo são verdadeiros cristãos, mas que nesse momento estão vivendo uma vida de frieza, que possam acordar desse sono espiritual e acordar dessa indolência também quanto à fé. Isso é prático. Isso é prático. É prático acordar. Isso não fica no campo das ideias. Isso externaliza no compromisso a Igreja de Cristo, que é o corpo dele. Bem, vamos orar ao Senhor. Deus, louvamos o teu santo nome, Pai. Agradecemos a Ti